E aí, galera que assiste meu canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Então hoje eu quero contar para vocês de por que eu escolhi a Versys 300. Essa decisão foi um pouco polêmica. Eu fui criticado por muitas pessoas falando que eu iria regredir, né, na vida do motociclismo. E não estou reclamando das críticas, tá? Todas as pessoas que comentaram positivamente ou negativamente fizeram ali num bate-papo super saudável, educado e respeitoso, tá? Então não estou reclamando das críticas, mas eu vim aqui justificar para vocês e contar para vocês dos motivos pelos quais eu escolhi a Versys 300 Tourer 2020. Pessoal, tô aqui editando o vídeo e eu resolvi gravar esse pedacinho só para justificar para vocês que eu falei Versys X300 Tourer, né? Eu decidi falar dessa maneira, de uma forma mais aportuguesada, porque é uma palavra de difícil pronúncia e de difícil compreensão pra gente que é aqui do Brasil. Eu falei Versys X300 Tourer, né? Mas a pronúncia correta é Tour, não, tá? Então é Versys X300 Tour, que quer dizer uma turista, uma moto que viaja, uma moto que tem um aspecto de fazer turismo, né? Então, para ficar mais fácil a compreensão, normalmente aqui no Brasil a gente fala esse nome dessa maneira, simplesmente porque é mais fácil de falar, mais fácil de entender, tá? Então é simplesmente eu aportuguesei a palavra, mas saibam que a pronúncia correta não é Tourer, e sim Tour, Versys X300 Tour. Então é difícil, é chato, eu sei, mas tá aí justificado pra gente aprender uma pequena curiosidade com o nome da moto. E para quem não sabe, eu saí de uma CB500X 2019, eu fiquei com ela quase 2 anos, rodei aí 46 mil quilômetros com ela. E para quem está acompanhando a novela aí dos meus vídeos anteriores no canal, sabe que eu passei por algumas experiências frustrantes com a minha CB500X, vazamento de óleo na bomba de água que não chegava nunca, barulhos plásticos ali na região da frente da moto sem resolução, desmonta e monta e nada resolvia, dificuldade com o atendimento da Honda, disponibilidade de peças e etc. Então eu resolvi mudar, né? Como muitos de vocês já sabem, eu acabei escolhendo a Versys X300 2020 Tourer, e hoje eu quero explicar para vocês dos pensamentos lógicos que eu tive em escolher ela e não escolher motos equivalentes ou superiores, como a Versys 650, como a NC 750. Então eu vou comentar primeiro sobre a NC 750. Vocês sabem que eu sou fã da moto, que eu recomendo a moto, que eu gosto muito da moto. E eu sentei com o vendedor semana passada para a gente ver o preço, ver quanto que eu precisaria dar na troca, né, na compra. E tinha uma NC lá 2020 pronta entrega verde na loja, mas a moto custa, né, 40 mil reais. Então eu achei que tá caro demais, e não que eu ache que a moto é ruim, mas 40 mil reais é realmente muita grana. Eu acabei não querendo aumentar os meus gastos com manutenção, né? Porque comparado à CB500X, a Versys a NC é tudo um pouquinho mais caro, né? Comparado à CB. E também disponibilizar aí de um valor bem alto para eu conseguir deixar a minha e pegar a NC. Então eu acabei não querendo gastar essa grana para pegar a NC e eu acabei desistindo dela. E comentando de que por que eu não escolhi a Versys 650, vou explicar agora. Bom, eu fui na Kawasaki também ver ela, tá? Também fiz consultações de preços, também vi pessoalmente, e de fato a Versys 650 é uma moto linda, uma moto cheia de qualidades, uma moto confiável, uma moto com motor super forte, mas é uma moto também tudo um pouco mais caro que a CB500X, né? As manutenções, preço das peças, relação, pastilha, consumo de combustível e etc. Então, neste momento, né, eu pretendia mudar a página da minha vida, né, deixar para trás essas frustrações. Eu não queria mais ficar com a CB, mas eu também não queria mudar para uma moto que significaria mais gastos neste momento. Eu acho que a moto, que conforme você evolui para o tamanho da moto e para o custo da moto, você também precisa evoluir financeiramente, né?
e esse momento não é o caso, entendeu? Então minha vida financeira está praticamente igual, e então eu não quis aumentar os custos com moto, e também um fato muito importante pesou. Pessoal, desde sempre eu sempre gostei de andar em trechos de terra, fora de estrada, em trechos que está mais em contato com a natureza. Então, quando eu tinha XRE, eu acabava fazendo isso com mais frequência. Mas desde que eu comprei a CB500X, eu acabei evitando ir nesses lugares, porque é uma moto que sofre, né? A maioria das pessoas sabem que a CB não é uma moto para você pegar estradas de terra com frequência, né? Então, uma moto dura, uma moto mais pesada, uma moto com pneu e rodas que não são adequadas. Então, eu acabei que depois que eu comecei a fazer isso e vi que a moto sofria, e aí você fica tenso, com medo de cair, com medo de estragar a moto, com medo de bater a parte de baixo da moto. Então, você acaba não se relaxando no passeio, no rolê, fora de estrada, né? Então, eu acabei me privando de fazer esse tipo de passeio, por causa da moto que eu tinha. Então, a NC 750 pior ainda para esse sentido, e a Versys 650 também pior ainda nesse sentido, porque são motos maiores, mais pesadas e continuam sendo especialistas para uso urbano e rodoviário, né? Principalmente rodoviário. Então, pensando nisso, eu resolvi escolher uma moto equivalente, tanto em preço de compra, tanto em preço de manutenção, e que também ela fosse um pouco mais versátil, para que eu conseguisse fazer as minhas viagens, que normalmente eu faço, né? E para que eu conseguisse usar no dia a dia de forma tranquila, sem muito cansaço e dificuldade, que não fosse tão cara de cuidar e de manter, e que também fosse um pouco mais versátil, então que eu pudesse pegar uma estrada de terra de vez em quando aí, e fazer isso de uma forma mais tranquila, de forma mais natural. Então, por isso eu escolhi a Versys 300X 2020, versão topo de linha, que é a Tourer. É uma moto 300 cilindradas, sim, então ela tem um motor menor, um motor mais fraco. As manutenções da Versys não são baratas, então acho que vai ficar bem equivalente com a CB500X, tá? Em termos de pneu e pastilha, é um pouco mais barato, mas as revisões da Versys são mais frequentes, de 3 em 3 mil quilômetros. Então, no longo prazo, acaba que fica elas por elas, né? Então, eu troquei por uma moto, então eu deixei para trás as minhas frustrações com a CB, comecei de novo no mundo motociclístico com uma moto equivalente em preço de compra e manutenções, mais ou menos, né, basicamente, e uma moto que voltasse a me trazer mais versatilidade para conseguir explorar um pouco mais esse mundo natural, né, de natureza, que eu gosto bastante. Então essa foi a escolha, tá? Obviamente que o sentido mais óbvio seria eu ter trocado por uma moto de cilindrada maior, que é a transição que faz sentido, mas espero que vocês tenham entendido a lógica do pensamento que eu tive para chegar na decisão de escolher uma Versys 300X 2020. Claro que ela perde algumas coisas, principalmente em força de motor, mas ela ganha também em outros, e eu ainda vou fazer um vídeo bem detalhado comparando as duas, porque na minha opinião são motos que competem porque são de preços equivalentes, tá? Então tenho certeza que muitas pessoas já chegaram no impasse de escolher entre uma e escolher entre outra. Então essas são as questões, essas questões são bem relevantes. Então ainda vou gravar um vídeo bem detalhado sobre as características das duas, o que eu achei de uma, o que eu achei de outra. Só preciso rodar mais um pouco para eu tirar todas essas conclusões. Uma outra crítica forte que me fizeram, de novo, não estou reclamando, mas estou simplesmente aqui justificando, respondendo, né, as críticas que foram feitas, foi da questão de peças, porque muitas pessoas falaram: Ricardo, se você está tendo dificuldades com peças da Honda, imagine ainda você pedir peças na marca Kawasaki. Pessoal, obviamente que eu pesquisei isso antes, tá? Eu fui um dia na Kawasaki, lá no setor de peças, perguntei se haviam peças em estoque, perguntei se não houvesse em estoque, quanto tempo costuma demorar. Eles me deram uma estimativa ali da rotina deles.
Eu conversei com um ex-funcionário, um ex-consultor da Kawasaki daqui de Campinas, que eu conheço, e perguntei sobre a dinâmica de peças, se tinham dificuldade de peças. Ele disse que não, que a rotina é muito semelhante com a Honda. Ele disse que a fábrica da Kawasaki também é lá em Manaus, no mesmo lugar que o da Honda, né, na mesma região que a da Honda. Então a Versys é produzida no Brasil, nós temos fábrica aqui no Brasil, o centro de distribuição de peças da Kawasaki é em São Paulo, ou seja, super colado aqui com Campinas. Aqui em Campinas tem uma concessionária, em Jundiaí, que aqui perto tem outra, em São Paulo tem outra. Então eu estou numa região bem atendida e difundida pela marca Kawasaki, tá? Perguntei também para o Júnior, que é o meu mecânico, muitos de vocês já conhecem ele. E na opinião dele, o motor, a Versys em si, o motor da Versys é bastante confiável, na opinião dele. E na questão de peças, ele conta que nunca teve dificuldades de ficar com moto desmontada lá na oficina dele, esperando um monte de dias e dias e dias, esperando peças chegarem. Então ele disse que a dinâmica de peças, a disponibilidade de peças não é ruim aqui na nossa região. Eu acho que de forma geral, aí no Brasil afora, nas regiões mais distantes, né, dessa região aqui mais próxima de São Paulo, pode ser sim que tenha mais dificuldades, né, porque de fato é uma marca menor comparada à Honda. Então tô aqui, tá justificado. Então eu pesquisei e nas minhas pesquisas, nas experiências que foram compartilhadas comigo, a Kawasaki aqui na minha região não tem tanta dificuldade na disponibilidade de peças quanto parece, tá? Pessoal, então esse vídeo foi mais para justificar. Eu acho que deu para entender a lógica do porquê eu escolhi a Versys 300 e não motos de cilindradas superiores, tá? Mas revisando, é porque eu queria uma moto mais versátil, eu queria uma moto financeiramente equivalente tanto para comprar e tanto para manter, e eu quis repaginar, eu quis recomeçar com uma moto nova devido às frustrações que eu passei. E essa foi a minha decisão, depois de bastante pesquisa, depois de passar muitas horas no YouTube vendo vídeos sobre ela. Então essa foi a minha decisão. Tô com a moto já, né? Já rodei alguns dias e vão ter mais vídeos sobre ela. E é uma moto que carece de conteúdo aqui na internet, né? Porque não é uma moto tão frequente assim, né? Não é uma moto muito vendida. Então teremos aqui assuntos sobre ela, mas assuntos motociclísticos em geral continuo, tá bom? Espero que tenha ficado tudo claro essa minha maneira de pensar. Se você achou que foi útil de alguma maneira, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.